Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e sejam bem-vindos ao Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E comigo hoje temos um CPO. Temos um CPO entre nós, que é Mike Lucas. Eu acertei o nome? Michael, mas tá tudo certo. Michael, olha só. Mas posso chamar de Mike? Fica à vontade, cara. Todo mundo me chama de um jeito diferente e eu atendo por todos. Ótimo. Hoje a gente vai aprender aquilo que muitas pessoas falam no dia a dia na área de produtos, que é o quê? Discovery? Não, não é isso que a gente vai falar. Chega disso, chega. A gente vai falar sobre PO versus PM, também não, mentira. A gente não vai falar sobre isso, pelo amor de Deus, chega disso, por favor, 2024 já. A gente vai falar sobre como conectar o business, o negócio, ao produto. Acho que isso é uma das coisas que a nossa área precisa aprender mais, que é como fazer essa conexão do produto, do dia a dia ali, do backlog com o negócio. E para a gente saber aprender como fazer isso, a gente chamou o Mike. É Mike, pronto, acabou. É Mike. O CPO para nos dar essa visão de cima. O que um CPO espera de uma pessoa de produto e como que ele espera que essa pessoa de produto conecte o seu produto, o seu backlog ao negócio. Antes da gente entrar na conversa, Mike, como que você define a relação entre metas de negócios e as estratégias de desenvolvimento de produtos onde você está? E aonde você está, essa definição, você acha que dá para aplicar em outros contextos? Show de prazer aí estar aqui nesse podcast que eu tanto acompanhei ao longo da minha vida aí de analista de produtos, product manager, coordenador, e hoje como CPO ainda não deixo de acompanhar e converso com muita gente que acompanha o teu material também, então satisfação poder conversar contigo, né? Você é uma das referências aí no que diz respeito a produto no Brasil e quem sabe até fora dele, né? Com certeza muitos devem falar o teu nome por aí. Então, obrigado aí desde já pela confiança. E, bom, respondendo já a primeira pergunta, né? Eu acredito que a resolução desse problema está exatamente em uma das palavras da pergunta, né? Que é conexão. Nós acabamos negligenciando demais algo que eu acredito muito, que é a comunicação entre as pessoas. Então, hoje, aqui dentro da Hyper, a Hyper é uma empresa de software para varejo, né, focado aí no SMB, no mercado de SMB. Somos uma empresa do grupo Stone Co. E eu acredito que aqui dentro, uma das coisas que mais tem feito a diferença para nós é aplicar a comunicação de forma igualitária, transparente e que chegue a cada uma das pessoas da mesma forma. Como é que eu desengravido esses termos aqui? Nesse último ano, no planejamento de 23 para 24 principalmente, para fazer essa conexão entre o que a gente esperava do negócio para o que se espera do produto, eu busquei fazer da forma inversa. Porque assim, nós que trabalhamos com software, com produtos SaaS principalmente, a gente já tem um backlog imenso. Então, mesmo que não venha nada de estratégia da diretoria executiva, com certeza a gente já teria trabalho para muitos anos. Então, conectar a estratégia com o que a gente tem de visão de produto é um trabalho de poder organizar as nossas prioridades. Então, mesmo que não haja uma estratégia, a estratégia é manter o produto vivo. E aí, para isso, a gente já tem uma série de ações. Então, na minha visão, conectar a operação com a estratégia passa por um trabalho, do ponto de vista da operação, de conhecer o que de fato é a entrega de valor do produto. E para mim, isso, se você for desmembrando isso, vai por dois aspectos. Primeiro, você conhecer o produto e você conhecer qual é o cliente que consome o teu produto. Porque para mim, se você conhece o produto e você conhece o cliente que consome o produto, aqui você já entendeu muito da estratégia atual, né? Então, aí já vem o começo daí. E do outro lado, é importante, aí vem um trabalho do executivo, né, do C-Level, do gestor da área, de transparecer, de conectar tudo isso que você entende como futuro da companhia, que você está lá planejando, o orçamento do próximo ano, as métricas que mudam de um quarter para o outro, o 5-year plan que você tem que estar sempre olhando para ele no fechamento de ano. Então, é você pegar tudo isso que você está olhando para o futuro da companhia e deixar isso muito claro para as pessoas. Porque, assim, independente do caminho que você está trilhando, né, você tem que ter um único objetivo. Quando as pessoas entendem o propósito,
é muito mais fácil de você conectar aquilo de meta com aquilo que ela tem que entregar. Então, eu acho que isso é muito importante, fazer com que as pessoas entendam o propósito e saber onde a gente quer chegar. Se você tem a sua Golden Goal bem definida lá, se você colocou o seu alvo, se você colocou o seu PIN lá do mapa, independente do caminho que você pegar, porque às vezes a gente tem que trocar de estratégia no meio do caminho, mas o seu objetivo não mudou, você vai chegar lá. Aqui na IPRA a gente fala bastante do modo Waze, né? O modo Waze é o quê? Eu sei que eu tenho que chegar lá, mas às vezes pelo caminho que eu estou trilhando agora não vai funcionar. Então eu tenho que ter outro caminho, vou ter que traçar uma outra estratégia. Mas se as pessoas que estão na operação de produto entendem que o propósito é aquele, fica muito mais fácil de você transmitir isso para as pessoas. E eu acredito muito nisso, nessa comunicação transparente, tanto da diretoria executiva, do gestor da área, seja do próprio gestor executivo, ou seja mesmo de quem está à frente da área de produto e tecnologia, mas também em contrapartida da própria pessoa que está ali, do PM, né, do PO, seja lá quem for a liderança, a referência daquela parte do produto, em buscar entender o seu próprio produto, o seu próprio negócio e o cliente que consome. Essas duas coisas preparam essa conexão entre a estratégia e a operação, né? Olhando para essas camadas, né, estratégica, tática e operacional, eu acredito que tem que haver um movimento aqui das duas pontas para as coisas acontecerem. Aqui na Hyper eu vejo muito isso. Eu incentivo muito os times a procurarem conhecer bastante o produto, a procurarem conhecer bastante do cliente, para que daí, então, quando eu apresento ou mesmo nós como companhia apresentamos as estratégias, fica muito mais fácil das pessoas entenderem. Excelente resposta. E aí, uma pergunta que se deriva dessa resposta é: existe uma tática que você poderia compartilhar de como que essas pessoas que estão PM, PO, eles conseguem perguntas, alguma tática, alguma estratégia que eles possam executar para conseguir entender do produto, de como que conecta ali, porque muitas das vezes a gente está com o mercado muito aquecido, né, Mike? Então, a troca de contexto está muito grande. Então, uma pessoa que estava trabalhando em B2C, daqui 6 meses está em B2B. Varejo, aí vai para o bancário, aí depois vai para e-commerce, e contextos e segmentos e áreas diferentes. Tem alguma dica de tática para essa pessoa, um atalho, para que essa pessoa consiga entender o papel dela, o papel do produto dela e conseguir, não sei, fazer perguntas para o CPO, fazer perguntas para o diretor, fazer perguntas para o head, e consiga dar para ela essa clareza de propósito e como ela consegue conectar? Bom, eu sou da premissa de que não existe solução fácil para problema difícil, né? Então, você vai ter que meter a mão na massa. Vai ter que correr atrás das pessoas que lideram o teu produto, né? Que tem a visão além do alcance, digamos assim, né? Porque muitas vezes as coisas que acontecem na camada estratégica nem chegam até a camada operacional, porque as decisões acabam vetando muitas coisas ao longo do caminho, né? Tem muita experimentação na camada estratégica também, né? A gente experimenta muita coisa antes de tornar isso verdade para a operação. Então, eu acredito que quem está no papel de liderança do produto, né? No caso do PM, do PO, ou do próprio time, da própria squad, né? Que precisa conhecer o contexto daquilo no qual está trabalhando, tem duas coisas. A comunicação direta com quem lidera a estratégia e, consequentemente, está há mais tempo que você ali. Então, você tem que conhecer as pessoas que estão ao teu redor, conhecer o histórico, por que aquilo é como é hoje. Isso eu acho importante, porque você começa a entender muitas decisões que foram tomadas no produto, porque você chegou lá, aquilo já existia, né? Você não está desbravando algo novo, muitas vezes você está chegando num momento Y, mas a intenção X é que levou o produto a ser o que é, então você tem que entender de onde veio e para onde vai. Eu acho que o para onde vai, você vai colher isso dos seus colegas e de quem te lidera naquele momento, daquele que tem uma visão mais ampla do todo do negócio. Mas, de fato, conhecer o produto, conhecer a entrega de valor do produto, eu sou muito adepto e defensor de se conectar diretamente com o cliente, com o usuário final, com aquele que, de fato, entende o valor que você está querendo entregar. Hoje mesmo, eu início da tarde, estava num cliente, né, junto com o nosso CEO, junto com a nossa head de canais aqui daí, para a gente foi visitar um cliente final, né, com um dos nossos parceiros, um dos nossos canais, e ficamos lá 2 horas e meia conversando sobre as dificuldades que ele enfrenta
no software, os pequenos nuances que a gente não pega. Putz, é muito ruim eu ter que digitar todo esse campo, por que vocês já não buscam essa informação no banco de dados parametrizado para mim? Porque, eu tenho que fazer essa mesma coisa aqui 15 vezes todos os dias. Para nós, não é nada eu pegar e consultar um campo automaticamente no banco de dados e exibir, mas para o cliente faz toda a diferença. Aí você conhece a história do empreendedor, você conhece os porquês que ele tem dificuldade de acessar uma determinada interface com usabilidade, né, XYZ, por que no desktop para ele é muito mais fácil do que acessar uma página na web. Então você vai pegando esses nuances. Então não tem como você conhecer um produto se você não conhece o user final. Não tem como. Para mim, não existe como fazer isso. E da outra ponta é você se ambientar, né? Para mim, é muito claro que os softwares não se conectam quando as pessoas não se conectam. No fim vai ser tudo sobre pessoas, então você precisa ter um bom relacionamento com as pessoas ao seu redor, mas principalmente, eu friso muito isso, com o teu cliente final. 2 respostas, 2 aulas, hein? Então, calma que a gente vai se aprofundar mais no assunto. Antes, recados. Você que está ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas, por favor. Por favor. Deixe suas 5 estrelas, clique no botão seguir. Não custa nada, 2 cliques. 1, deu 5 estrelas, pronto. 2, acabou. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu curtir. Isso nos ajuda a alcançar mais e mais gente. Quer se conectar com o Mike? Quer tirar dúvidas sobre, ou quer ficar enchendo o saco dele perguntando se tem vaga? Pode adicionar ele no LinkedIn. O link está na descrição do episódio. Então se conecta lá com o Mike. Fala assim, Mike, me ajuda aqui, sou PO, queria saber como conectar o meu backlog, eu ouvi você e tal. Ou, Mike, tem vaga? Não, Mike, vê lá, se tem vaga. Tem vaga, Mike? Hoje não. Hoje não. Hoje não, Faro, hoje não. Hoje não. Mas quando tiver, a gente compartilha lá no PG também. Dito isso, boa. Outro recado, o último recado para você que está nos assistindo, nos ouvindo, é que esse episódio é um oferecimento da Terra, a maior e melhor escola de carreiras digitais do Brasil e quiçá da América Latina. O link dos cursos da Terra está na descrição e tem cupom exclusivo, Project_Gurus. Você garante um desconto exclusivo nos cursos da Terra. Além da Terra, quem está com a gente esse ano aqui no podcast é a Amplitude, a maior e melhor, sim, é melhor, a melhor, sim, é a melhor. Melhor plataforma de Project Analytics do mundo, é nossa parceira, nossa patrocinadora aqui do podcast e está com a gente. Então, você quer saber o que é Project Analytics? Tem um link de um e-book exclusivo, foi lançado lá nos Estados Unidos, traduzimos junto com o pessoal da Project Minds e estamos disponibilizando. É um e-book que tem a cara do PG. O nome dele é Project Analytics for Dummies. A gente faria um e-book assim. A gente vai tentar fazer um Project Discovery for Dummies também, mas calma. Vamos de Project Analytics primeiro. Link está na descrição. Faça o download do e-book, é gratuito. E espalhe a palavra do Project Analytics aí na sua empresa. Recados dados, vamos agora nos aprofundar no tema que é conectando o negócio ao produto com o Mike. Ô Mike, a gente já teve 2 respostas suas, mas antes, vamos conhecer o Mike, não CPO, o Mike Lucas, pessoa. Qual é a sua história? Boa. Bom, sou casado, tenho 30 anos, embora não pareça, a vida foi difícil. Tenho 2 filhas, eu costumo dizer que eu sou um empreendedor em onde quer que eu esteja, né? Independente se o CNPJ é meu ou não, eu sempre vou estar empreendendo. Eu já tive 2 oportunidades de empreender na área de tecnologia, então tive uma software house, trabalhei com outsourcing de desenvolvimento, também tive uma fintech ali nos anos de 2016 a 2018, que posteriormente, inclusive, ela foi vendida para o Asas, ali da região de Joinville, em Santa Catarina. A Asas é uma empresa bacana, aí, uma fintech grande do nosso país hoje, candidata a unicórnio, aí, quem sabe nos próximos anos.
E hoje eu estou na Hyper, eu vou completar 5 anos aqui. Entrei na Hyper como gerente de contas, por incrível que pareça, entrei na área comercial da Hyper, né? Porque eu era diretor comercial na minha startup, mas o meu background de produto e a minha paixão pelo produto não me deixou ficar muito longe da área, e em apenas 5 meses aqui eu já migrei para a área de produto, e já há praticamente 3 anos estou à frente aí da área de produto, e mais especificamente no último ano estou à frente da área de tecnologia também. Então hoje, além de diretor de produto, sou diretor de tecnologia aqui na Hyper. Que história, não? Tem experiência. Se o assunto é negócio e produto, é com o Mike. Já percebemos. Ô Mike, entrando mais no assunto aqui, vamos olhar agora um pouco mais na cadeira de CPO. Temos, não sei se eu posso falar que a gente tem poucos CPOs no mercado. Não sei, eu coloco CPO no LinkedIn, parece poucos, na minha opinião. Deveria ter mais. Quais desafios únicos você enfrenta como CPO nesse processo de conectar as metas de negócios e as decisões de produto? Porque você falou que estava lá no cliente final e o cliente estava falando as suas dificuldades. Muitas das vezes, as dificuldades dele podem ser bobas para o produto, né? Não, a gente faz aqui. Só que tem que também balancear com negócios. Quais são os desafios que você enfrenta, né, na cadeira de CPO? Boa pergunta. É desafiadora. A pergunta é desafiadora e é sobre desafio. É a mesma coisa que você tentar explicar exatas para uma pessoa de humanas ou humanas para uma pessoa de exatas, né? Porque são tipos diferentes de pessoas. Eu, como comunicador, dentro da minha história, esqueci de falar, mas eu também sou músico, né? Então, tem uma banda, então comunicar para mim é algo completamente natural, independente do que eu estou fazendo. A comunicação ela tem sempre um meio para poder atingir os meus objetivos. E eu acredito muito que, para quem está dentro da área de produto, essa é uma das principais skills que existem, né? É difícil você transmitir o que está dentro de você para outra pessoa, ou o teu conhecimento para outra pessoa. Então, por isso a necessidade de você se colocar no lugar do interlocutor. Por que eu estou indo lá para a comunicação? Porque é exatamente esse o grande desafio de poder transmitir informações de um lado para o outro. Porque, primeiro, você tem que entender que o produto ele tem uma história, o produto ele tem um backlog, o produto tem seus desafios. Do outro lado, você tem a estratégia da empresa, você tem sonhos, você tem métricas e metas muito agressivas muitas vezes. E aí você tem que entender que uma dessas estratégias, dessas metas, podem não condizer com a atual realidade do produto. E aí você tem um choque. Pô, mas por que a gente não está implementando isso? Ou por que o nosso NPS ainda está assim? Por que o cliente está insatisfeito com essa área? Né? Aí você volta para a área de produto, mas careceu de investimento aqui. Nós temos um caminhão de débitos técnicos para resolver para poder chegar lá. Ao mesmo tempo que você precisa manter o bonde andando, né? Manter a casa de pé, você precisa também fazer ela crescer. Então, se existe uma fórmula de resolver isso fácil, me conta, porque eu não sei. Mas como é que a gente tenta resolver isso aqui da melhor maneira? Como eu comentei, no último ano, a gente procurou unificar, ou melhor, começar a estratégia do próximo ano, ou seja, de 23 para 24, fazendo meio que uma metodologia Amazon, né, working backwards, né, Jeff Bezos gosta de falar sobre isso, começar de trás para frente. Começar de trás para frente para nós é começar pelo produto. Então, qual que é a nossa realidade de produto? Onde o nosso produto está? Né? Quais são as necessidades que a gente tem para o produto? Então, primeiro a gente fez esse trabalho, né, de review completo da nossa aplicação, da nossa solução, das limitações que a gente tem, para depois, entendido isso, a gente olhar para a nossa estratégia. Né? Então, hoje, esse ano, né, a gente tem uma estratégia muito grande de conectar serviços financeiros ao software. Afinal de contas, somos do grupo Stone Co. e essa é uma grande estratégia aqui. Mas, para eu fazer essa conexão com serviços financeiros e software, como é que está o meu software? Né? Como é que eu estou preparado para poder receber serviços financeiros aqui? Então, a gente fez todo esse deep diving aqui nas nossas métricas, nos nossos indicadores, olhou para o passado, entendeu a real necessidade do que a gente precisava fazer para suportar um crescimento previsto de base, para poder suportar as novas implementações, que vão necessitar de novos indicadores, de um acompanhamento mais assíduo, de SLAs diferentes. Então, entendendo como o produto está, a sua realidade, aí a gente entende se aquela estratégia que a gente está desenhando se encaixa com a realidade atual do meu produto. Porque senão, muitas vezes, eu vou fazer isso
ou você vai passar pela fase do balde furado, você vai empilhar novos clientes, eles vão vazar, por quê? Porque o produto não vai suportar, então o churn vai ser problema depois, ou você vai querer empilhar mais uma cartinha no seu castelo de cartas e ele vai desmoronar, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você consegue fazer com que as pessoas de dentro do produto, né, as pessoas que trabalham na área de produto e tecnologia, entendam a atual realidade do produto, consigam transparecer isso para a camada executiva, aí a camada executiva consegue olhar para o que a gente tem que executar e se isso tem merge ou não. Então foi isso que a gente fez, olhou, o meu produto é assim, eu quero chegar aqui. Bom, do jeito que está, qual é a forma que a gente consegue conectar uma coisa a outra? Eu tenho um baita backlog aqui e eu tenho um baita backlog de inovação aqui. Então, como é que a gente equaliza isso? Bom, hoje a gente entendeu, por exemplo, esse ano, de que 70%, isso não é uma conta exata, mas estou supondo aqui, mais próximo disso, 70% do nosso tempo hoje está sendo investido em sustentabilidade, melhoria de disponibilidade e performance do produto. Porque a gente entende que isso é base para que a gente possa oferecer serviços financeiros de qualidade. Então, os outros 30% a gente utiliza para a estratégia principal da companhia, que é serviços financeiros. Porque se um cliente está lidando com transações financeiras dentro de um software, ele vai querer segurança, ele vai querer agilidade, ele vai querer um software disponível. Então, a gente precisa trabalhar no básico, muitas vezes, para que aquilo que é o diferencial se torne, de fato, um diferencial e não mais um problema. Então, isso tange muita comunicação, né? Você precisa comunicar muito, você precisa expor demais. E eu sou adepto à total transparência, salvo aqueles assuntos que você sabe que não dá para sair da camada executiva. Aqui na Hyper, a gente tem uma comunicação totalmente horizontal. Então não existe mesas do CEO, mesa do diretor, mesa do CPO, a gente senta no meio da galera, a gente está a todo momento junto com a galera, né? Mais que trabalho híbrido, né? A gente não está com todo mundo aqui em casa, mas querendo ou não são 170 pessoas. Então, como você fazer isso acontecer? Comunicação periódica, recorrente, reforça, e uma frase que eu sempre digo, repito, o óbvio precisa ser dito, porque senão ele não vai ser compreendido. Acho que, de forma geral, esses são os desafios que a gente tem aí, como aqui, pelo menos na Hyper, e eu acredito que não seja diferente para quem está nos ouvindo aí, talvez contando aqui um pouquinho da minha experiência aqui, do meu relato, tenho certeza que muitos aí devem imaginar como é que é na sua própria realidade. Acho que tem e aqui conversando com você, ouvindo o que você estava falando, Mike, aqui uma visão de CPO sua. Hoje eu estou numa cadeira de gestão, né? Estou como coordenador aqui no host. E uma coisa que eu falo para os meus liderados, e eu falo também para outras pessoas de produto, quando eu estou conversando com elas, é que tem uma fórmula mágica. Pior que tem uma fórmula mágica. Tem uma fórmula para você conseguir evoluir na carreira ou conseguir evoluir aonde você está. Basicamente, tudo se baseia em criar confiança. E aí eu sempre falo que a alta gestão, ou a média gestão, ela está pouco se lixando para o framework que você está usando. Não quer saber qual framework que você está usando de priorização, de discovery. Tipo, eu tô cagando para isso. Só faz o negócio e impacta a meta. Muito obrigado. Eu falo desse jeito, as pessoas falam, poxa, até parece que assim, é que os CPOs, os diretores, os heads não podem falar dessa minha forma, porque tem um lance corporativo, comunicação corporativa, não violenta. Então, eu estou falando a real, que eles estão cagando pra isso. E o que eles querem? Eles querem que comunicação gera visibilidade, que gera previsibilidade. Se você não comunica, você não está gerando visibilidade para as camadas de cima. Sem essa visibilidade, eles não têm uma previsibilidade de ação de negócio. Se eu estou prevendo que o meu negócio vai crescer tantos, eu não tenho visibilidade de problemas, de riscos, ou de coisa boa. Eu tô às cegas. E é daí que nasce os famosos top-downs, né? Porque não tem visibilidade, então eu vou agir. Se eu tô achando que ninguém tá decidindo, eu vou decidir. Faz sentido isso que eu acabei de falar, Mike? Esse é um caminho que, se as pessoas de produtos conseguissem aplicar no dia a dia, seriam mais felizes? Com certeza, cara, com certeza.
Basicamente, a gente tá preocupado com o que e não muito com o como. E eu, particularmente, converso muito com os meus liderados aqui, né? E a mensagem que eu digo para eles é assim: as decisões, a gente tem uma analogia, né? A gente tem a linha d'água, não sei se você ouviu falar na famosa linha d'água. As decisões acima da linha d'água são de vocês. Se vai usar Kanban, se vai usar Scrum, se vai usar duplo diamante, se vai usar XPTO, para mim, não quero saber. Né? Sinceramente, eu não quero saber. Se vocês pedirem minha opinião e quiserem que eu faça um deep diving na operação com vocês, eu faço e a gente toma uma decisão juntos. Eu adoro fazer isso também. Mas nem sempre dá. Então, assim, se o time quer se organizar de um jeito ou de outro, para mim não importa. Eu dou liberdade para os meus times se organizarem da forma como eles acharem melhor. As lideranças têm essa liberdade, essa autonomia. Mas, se as decisões que vocês tomarem, elas estiverem abaixo da linha d'água, ou seja, se eu levar uma bucha de canhão abaixo da linha d'água, meu navio vai afundar. Então, essas decisões abaixo da linha d'água, vocês precisam tomar junto comigo. Decisões de custo, decisões de investimento, decisões de contratação, decisões de estratégia de produto, né? Eu não vou, daqui a pouco, um exemplo aqui, eu tô implementando features para uma loja de roupa e daqui a pouco eu vou começar a mudar a estratégia e implementar features para atender o segmento de serviços. São duas coisas completamente diferentes. Então, assim, mudou a estratégia de produto, opa, peraí, por que você está mudando isso? Se a nossa persona não é essa, né? Se o nosso ICP não é esse. Então, peraí, vamos lá, precisamos conversar sobre isso. Mas, acima da linha d'água, o como vai ser feito, sinceramente, eu sei que as pessoas têm que ter responsabilidade aqui, né? Porque liberdade sem responsabilidade vira libertinagem, né? Então, as pessoas têm que ter responsabilidade. Assim, vocês têm a responsabilidade de alcançar os resultados, vocês sabem para onde a gente quer ir, né? Sabem o que a gente quer entregar, sabem o nosso propósito. Como vocês querem fazer isso? Se vocês quiserem a minha opinião, me perguntem. Mas, se não quiserem bater no peito e falar, não, a gente consegue, pode ir também. Eu procuro dar essa liberdade. Mas, são momentos, né? Porque nem toda pessoa está preparada para isso também. Né? A gente tem a metodologia agora de acompanhamento por quadrantes, né? Uma hora você apoia, outra hora você direciona e apoia. Então, você precisa entender em qual momento também o seu liderado está. Porque tem pessoas que não vão funcionar com autonomia. Né? Tem momentos que não vai dar. Então, você precisa direcionar e acompanhar. Mas se as pessoas que você lidera, as pessoas do seu time são maduras o suficiente para tomarem essas decisões e entenderem onde fica a linha d'água, aí, meu amigo, aí pode seguir. Porque eu acho que aí as pessoas conseguem provar o seu valor, né? Tem muita ideia boa que vem do time. Se a gente não deixa o time pensar, não deixa o time agir, aí você acaba perdendo muito talento também. A galera gosta de complicar, Mike. Eu acho que é isso. Muitas das vezes a galera gosta de complicar. Às vezes o médio gestor, a média gestão e a alta gestão, ele só quer... Ele não tá fazendo microgerenciamento, ele só quer ter a visibilidade para ele prever alguma coisa. Ele prevê um aumento, um crescimento, uma diminuição. Poxa, a gente vai fazer tal coisa. Pô, tem adoção. Então deixa eu já prever aqui, já avisar os investidores. Vai ter queda aqui. Mas calma, é uma queda, depois volta. Enfim, vai ter uma subida aqui gigantesca. Depois vai ter um platô, depois vai ter queda, depois volta. Mas... é difícil, a gente ainda está na fase do PO versus PM e não como conectar, produzir o negócio, que é o que a gente está fazendo aqui. Estamos dando um pontapé para mudar essa mentalidade, Mike. Como os Project Managers podem medir o sucesso de um produto em termos de contribuição para os objetivos de negócios da empresa? Eu me peguei semanas atrás numa discussão que eu falava assim, tudo que o time entrega gera impacto. Tudo. Qualquer coisa. Gera impacto. Não, mas alguém fala assim, não, Xande, não gera. Eu falei, gera, tudo. Independente. Ou vai aumentar ou vai diminuir. Impacto vai gerar. Ou vai dar bom ou vai dar ruim. Impacto gera. E aí, em um momento, alguém falou assim, não, mas questão técnica... Como que questão técnica... consegue contribuir com os objetivos do negócio? Eu falei, que tipo de coisa técnica? Monitoramento. Eu falei, como não, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu falei, calma. Monitoramento funciona para quê?
Pra gente antecipar erros. A gente antecipando erros, a gente evita o quê? Ligações na central. Se a gente evita ligações na central, a gente está economizando dinheiro. Olha só. Evitando churn, muito provavelmente. Churn, redução de custo, maior eficiência, enfim. Então, tudo gera impacto. E aí, acho que essa pergunta é muito boa e eu gostaria de ouvir a visão de um CPO, de quem está em cima e consegue ver todas as camadas desse entrelaçar porque tem as metas dos produtos, tem o que é sucesso para produto pode não ser sucesso para negócio. O que é sucesso para negócio muitas das vezes não é sucesso para produto. Mas como que o Product Manager, o PO, como quer que seja, pode medir isso? Boa, vamos lá. Acho que essa pergunta é bem interessante, porque eu criei há muito tempo atrás, quando eu era coordenador ainda da área de produto e cuidava só de produto, eu criei um playbook chamado Playbook de Go Live. O que é o Playbook de Go Live? Eu segmentei todas as etapas, né, do lead time, aqui do lead time mesmo, né, do ciclo completo aqui, da entrega de valor de um produto. E eu sempre digo que o planejar demais nunca é demais, na verdade. Né? Quando você investe mais tempo no planejamento, você investe menos tempo na execução. Ou, pelo menos, investe melhor o seu tempo na execução. O melhor código é aquele que não vai para a rua. Se for para a rua, você vai ter que dar manutenção um dia. Então, pensa bem antes de você passar algo para o desenvolvedor fazer. Né? O melhor, envolva ele nas tomadas de decisão, que facilita muito mais ainda. Então, dentro desse playbook, a gente foi criando diversas ações, diversos rituais, desde o discovery, das agendas de kickoff, dos alinhamentos com o time, e sempre aquela batida de bola para entender qual que é a entrega real de valor que aquele stakeholder está querendo. Né? Chegou a necessidade, tá, mas o que a gente vai extrair daqui? E lá, a gente estabelecia, né, dentro desse playbook, as métricas de sucesso do produto, ou da feature em si que seja, quando um projeto um pouco maior. Porque, no fim do dia, tem coisas que a gente, como você falou, métrica de produto não necessariamente é métrica de sucesso do negócio. Exemplo, se eu calcular aqui o volume de cash out feito na conta digital integrada através do Hyper, e esse número eu cheguei lá a 1 milhão. Porra, que legal, 1 milhão, alcançamos 1 milhão de cash out via Hyper. Porra, legal, mas 1 milhão, eu tenho cliente transacionando 1 milhão todos os dias aqui dentro da plataforma, e nós temos 24 mil clientes, então 1 milhão não é nada. O que significa de fato? Para mim, o dia que eu chegar a 1 bi, aí, porra, legal, aí chegamos a um TPV bacana. Então, assim, existe essa comparação de que às vezes a métrica está certa, mas o range está errado, então você precisa entender se a entrega de valor é aquela, ou se você precisa entender se aquilo que você de fato está querendo que o cliente execute é o sucesso para ele. Né? Então, desenhar a entrega de valor, ela tem que estar nessa etapa de planning, de planejamento. E nessa etapa, às vezes as pessoas acham que eu sou muito burocrático, eu gosto de conversar demais. Mas para mim, conversar demais é melhor do que conversar de menos. Então, na etapa que a gente está planejando, eu gosto de envolver time de qualidade, eu gosto de envolver quanto mais stakeholder, melhor. Aqui na Hyper a gente tem alguns agentes, né? A gente tem o stakeholder interno, a gente tem o hiperador, né? Que são os nossos canais. Então, se possível, envolva o canal, envolve o time de atendimento, porque a dor normalmente chega primeiro lá no time de atendimento, né? Envolva o time de canal, o time de gerentes de contas aqui também, que lidam com o canal. Então, envolve as pessoas que estão dentro de toda a jornada do cliente dentro da companhia, para ver se primeiro você está de fato resolvendo o problema, né? Se você está sanando a dor, se você está indo na dor, né? Ou se você está indo só no efeito. Né? Porque até fiz uma contribuição num post no LinkedIn hoje, falando sobre como entender a dor, né? Como entender o problema. Primeiro, faça a pergunta, isso que eu estou tentando resolver é o problema ou é a consequência do problema? Olha e faça essas perguntas. Aí você usa 5Y, usa N metodologias para chegar lá, né? Smart, etc. Mas entenda primeiro qual que é o problema que você quer resolver. Envolva as pessoas, discuta sobre, teste, né? Faça, se possível for, um discovery aplicado diretamente com o cliente. Use Customer Development, sei lá, chega para o cliente e pergunta que dor que ele precisa resolver ou se de fato a sua simulação de solução aqui vai resolver a dor dele. Para tentar criar as métricas mais próximas daquilo que é de fato a entrega de valor para o negócio. Porque
tudo mexe ponteiro. Eu acredito que já deve ter ouvido falar na metodologia do 4DX, né? E o 4DX ele tem as métricas grandes, né? As Golden Goals, e tem as métricas menores que vão mexer no número lá em cima. Então, muitas vezes, o que eu estou fazendo não é um número diretamente relacionado com a minha métrica maior, mas se eu fizer várias vezes, ele vai afetar o meu número principal. Lá no livro do 4DX tem um exemplo bem legal que eu gosto, é que um hospital lá, por exemplo, estava tendo muitos casos de infecção hospitalar. Como é que a gente resolve isso? Olharam para o processo e viram que as limpezas das salas pós-cirúrgicas eram feitas apenas após as cirurgias e não antes. Então, qual que foi a métrica? A meta crucialmente importante deles era o quê? Reduzir o número de infecções hospitalares. Mas a meta diária deles era o quê? Garantir que todas as limpezas sejam feitas antes e pré-operatório, para que a sala estivesse limpa antes e limpa depois. Isso reduziu drasticamente o volume de infecções, né, pós-operatórias naquele hospital, utilizando uma metodologia simples. Eu não precisava reinventar o mundo, eu não precisava criar uma política de limpeza de equipamentos, não, eu só precisava limpar a sala mais uma vez. E estava resolvido o problema. Então, às vezes, a tua métrica ela não precisa ser coisa de outro mundo, eu não preciso criar um indicador com uma sigla em inglês que vai ser assim super relevante. Eu só preciso ser simples e enxuto e achar uma métrica que de fato entrega valor. Eu acho que isso que é importante. A gente tem que começar a pensar simples para depois pensar complexo, né? Senão a gente não sai do lugar em relação a isso. Com certeza, com certeza. Tem coisas simples que são simplistas. Tem coisas simples que não são simplistas e tem coisas complexas. Aí você deixa pro agilista resolver, certo? As coisas complexas, deixa pra ele no miro. Como CPO, Mike? Como que, assim, a gente sempre tem uma visão de um CPO que ele tá lá no alto da pirâmide, né? Lá perto do topo dessa pirâmide. E que ele, basicamente, é um ser iluminado que recebe o contato do além sobre o futuro da empresa ou sobre o futuro da área de produtos daquela empresa. Por osmose, né? Isso. Vocês tomam um chá e nesse chá vocês têm a visão de como que vai ser o produto daquela empresa daqui a 5 anos. Basicamente, lê a borra do café. Aí. Mas não é assim, né? Como que você utiliza dados e análises para informar as decisões estratégicas de produtos e alinhá-las com as metas de negócio. E até mesmo para... É que tem uma coisa aqui nessa pergunta que ela tá oculta a um negócio muito importante que ninguém fala. Que aqui eu já estou seguindo na premissa que você já tomou as decisões estratégicas e você precisa informar. Mas como que você decide quais decisões? Da onde que surge isso? Quais são as análises, os dados que surge uma estratégia, umas decisões estratégicas do produto junto com o negócio? Boa. Aqui vale fazer o parênteses de que, como aqui na Hyper eu lido muito com os dois times, né, de produto e tecnologia, eu acabo tendo uma visão um pouco mais ampla do todo do negócio, né, de como o motor funciona, né. Se eu comparar um carro, né, eu consigo ver o carro por dentro e por fora, né, basicamente assim. Então, hoje eu consigo ter uma visibilidade maior do que a gente quer como negócio, se o negócio suporta, mas se também o meu motor está funcionando direito para a gente poder alcançar isso, né? Então hoje eu acompanho muito, a gente tem aqui subdivisões de times, né, de pequenas tribos aqui que cuidam de contextos diferentes. Então eu gosto sempre de saber como está caminhando cada frente, né? E a gente tem aqui agendas recorrentes semanais, trimestrais, mensais, semestrais, para a gente poder acompanhar se os números estão seguindo, mas eu gosto muito dos indicadores diários também, né? Porque eles nos... Onde tem fumaça, há fogo, né? Se existe probabilidade de dar errado, provavelmente vai dar. Então a gente sempre parte dessa premissa, e não é pessimismo não, né? Quem lida com software SaaS sabe que uma das duas únicas certezas na vida que a gente tem é que a gente vai morrer, e a outra é que o software vai parar em algum momento.
Então a gente tem que estar sempre olhando para os indicadores mais básicos ali do dia a dia, né? Uptime, a PDEX, né? Isso tudo a gente acaba acompanhando aqui dentro, eu acabo tendo muito contato com os times. E aí o que eu faço? Eu procuro conectar essa visão de tecnologia, de arquitetura, de topologia do nosso produto ao negócio. Então, porque assim, até a organização das nossas squads hoje aqui dentro são de acordo com o produto e não com o negócio. Então, como que eu vou ter a squad aqui dentro organizada na camada de negócio se o meu produto não suporta isso? Se eu estou desenvolvendo várias coisas aqui, planejando, né, estruturando em negócio, que no momento de eu colocar para a rua, elas não vão poder sair juntas porque elas são concorrentes dentro de um mesmo contexto do produto. Então, a gente fez o inverso, né? Olhando de novo, usando a metodologia de working backwards. A gente olhou primeiro para a nossa estrutura, né? E isso veio do time, por isso que eu digo que é importante fazer o time pensar também. Isso veio do time. Por que a gente não organiza as nossas squads de acordo com o nosso produto? De acordo com que o nosso produto tem as suas devidas limitações de delivery aqui. Então eu preciso entender que o meu produto tem limitações de contexto, tem limitações de monolito, tem os microserviços separados, tem contextos que são microserviçados, tem outros que são no monolito. Então a gente organizou o time dessa forma. Para quê? Para que quando a gente esteja desenvolvendo algo, não haja concorrência no momento de fazer o delivery, que a entrega seja mais consistente. Então, tanto olhando do ponto de vista de ambientes diferentes de desenvolvimento, quanto numa visão horizontal de camadas, né, seja monolíticas ou em serviços separados, quebrados, a gente conseguiu organizar as squads. Pronto, temos squads organizadas. Agora eu consigo medir cada uma delas de uma maneira diferente, em contextos diferentes. Aí, olhando para todos os dados e métricas que a gente tem no nosso produto, da saúde dele, eu sempre parto da saúde do produto. Não sei se é uma preocupação unicamente minha, pelo fato de cuidar também do time de tecnologia, infraestrutura, cloud, etc. Mas eu sempre gosto de olhar para a saúde do meu produto para daí tomar as decisões. Porque até aí a gente começa a tomar decisões de longo prazo. Porque o produto tem o seu ciclo de vida, né? Nasce, tem o seu up, chega no pico de maturidade. Quando chegou ali, você já tem que estar pensando em matá-lo, né? Em torná-lo legado para criar o novo. Então, você tem que ter essa visão do teu produto. E quando você acompanha esses indicadores de salubridade, você começa a entender, será que está na hora de eu tomar uma decisão de já pensar no meu próximo produto? Ou eu ainda não alcancei a maturidade do produto? Para depois você pensar na estratégia de negócio. A gente está desbravando aqui uma nova persona. A gente fez aqui um teste com uma feature embarcada no produto que a gente agora pode transformar numa spin-off e essa spin-off abrir um novo mercado. Eu acho que primeiro olha para a saúde do teu produto. Olha para aquilo que você já tem. Se aquilo te permite pensar além disso, ótimo, manda bala. Mas se você não conseguiu nem resolver a saúde do teu produto, eu acho que você tem que limitar a atenção aqui para pensar assim, quando eu alcançar ou estou próximo da maturidade, aí eu começo a desenhar os próximos passos. E começa com as métricas mais básicas, tá? Começa a olhar uptime, começa a olhar latência, error rate, olha bem para o teu produto e entende onde é que está doendo mais, né? O que você precisa melhorar mais, para daí poder comparar com as métricas de CX, por exemplo. Aí você vai olhar e faz um merge. Porra, meu NPS tá uma merda. Tá, mas no NPS o que tá vindo aqui? Não, tá vindo muita reclamação, sei lá, da tela de faturamento. Porra, na tela de faturamento, como é que tá a taxa de erros da rota da tela de faturamento? Porra, tá fodido, cara, tá batendo aqui o pico, taxa de erros aqui. Porra, então temos débito técnico para trabalhar. Enquanto a gente não resolve isso, eu não consigo entregar features lá no faturamento de evolução. Porque se eu não resolvo a dor, que é o principal, como é que eu vou implementar uma nova solução? Então, eu gosto de olhar métricas mais viscerais assim, do produto para tomar decisões de mais longo prazo. Antes de tomar decisões de mais longo prazo, que isso me traz na minha cabeça o caminho que eu tenho que percorrer para chegar lá. Né? Então, o quão longe eu estou de evoluir esta área do meu produto ou o produto inteiro, né? Se antes eu não solucionar aquilo que é uma dor agora. Né? Porque a gente tem clientes hoje, e esses clientes são muito mais baratos mantê-los do que tentar capturar novos no mercado. Então, esse tipo de visão, quando você trabalha num time comercial, você tem a visão de CAC, LTV, etc. Aí você começa a se preocupar mais com isso também. Ótima resposta. Acho que deu uma visão muito, muito boa de ponta a ponta de como que é. Porque a gente tem uma visão de CPO meio equivocada. Muita gente não sabe qual é o papel de CPO. Em muitos lugares é CPTO, ou é o CTO, enfim. Agora tem CPO as a Service. Então, a gente entra numa letrinha, uma sopa de letrinhas desgracenta.
E aí você fala sobre, num momento da sua resposta, você fala sobre se a gente tem débito técnico, não tem como fazer evolução, porque a gente está construindo coisas em cima de coisa errada, né? Então a gente está criando aqueles, que nem aqueles postes que tem de energia das comunidades do Rio de Janeiro, é um ninho de mafagafos, e aqui em São Paulo também tem os ninhos de mafagafos nos postes, que é, você vai cortar um fio, cai tudo, cai a energia da cidade inteira. Ok. Olhando para, pegando esse ponto de evolução, né? Na sua opinião, a inovação do produto deve ser mais influenciada por uma visão interna da empresa ou pelas tendências do mercado? E como que você equilibra essas influências? Ainda mais, Mark, num período de inteligência artificial, né? Ano passado, o que teve de C-level mandando o time de produtos colocar inteligência artificial em tudo, vixe, esse ano vai continuar. Mas porque é a influência do mercado, né? A tendência de mercado é ter inteligência artificial, etc, etc. Como que equilibra isso? Olha, eu vou dar uma resposta que é uma resposta mais esquiva do mundo, né? Que é o depende. Mas eu vou contextualizar, tá? Por que depende? Porque depende do teu momento, né? Teu momento de negócio, teu momento de empresa, né? Vou dar uns anos atrás, aí, lá para o ano de 2020, por exemplo, quando a gente chegou na época da pandemia, né? Enfim, aconteceu tudo o que aconteceu. Eu lembro até hoje, dia 18 de março de 2020, todo mundo pegou seu notebook, botou debaixo do braço e foi, e não sabia quando voltaria. E mudou, né? O nosso mercado inteiro mudou a partir daí. E naquele momento a gente tinha uma decisão a tomar, né? Literalmente, a gente entendeu que naquele momento a gente tinha duas opções. Ou a gente jogava para sobreviver, ou a gente jogava no ataque. E o que eu quero dizer com jogar no ataque? A gente ia implementar coisas, soluções, para que a gente conseguisse se manter vivo no mercado. E a gente tinha um desafio de pegar, na época a gente tinha 20 mil clientes, pegar 20 mil varejistas que provavelmente estavam com as suas portas fechadas e fazê-los continuar operando, vendendo. Como? Digital. Por isso que explodiu o mercado digital naquela época. Então a gente teve um desafio aqui, vamos pegar toda a nossa força e vamos jogar no ataque. Não desistimos de jogar na sobrevivência, vamos jogar no ataque. Vou dizer que não funcionou? Funcionou, a empresa cresceu 44% aquele ano, né? Foi assim, absurdo. Mas, em detrimento do quê? Do produto. Porque naquele momento a gente tinha que escolher quem passa fome primeiro. Quem vai passar fome aqui vai ser a sustentação do produto, porque a gente vai acelerar e inovar. A gente criou um monte de coisa, criou umas soluções inclusive para garantir a saúde financeira dos clientes. Então, por alguns clientes que estavam de portas fechadas, não estavam faturando, a gente congelou mensalidade e tudo isso foi implementado de forma automatizada e outras implementações para fazer o cliente vender no digital. A gente passou ali entre março até setembro, mais ou menos, investindo praticamente full time do produto, né, de todo o time da área de desenvolvimento em inovar o produto. Para quê? Para se manter vivo e fazer a empresa jogar no ataque diante de várias empresas que estavam demitindo uma leva de pessoas, que estavam tentando salvar a caixa, porque nem todo mundo naquele momento estava com fluxo de caixa organizado, né? A maioria das empresas estavam operando de forma alavancada e não sabia o dia de amanhã. Então, peraí, vou demitir uma galera para salvar o meu caixa, né? Naquela hora era isso. E aí a gente entendeu que fazia sentido, né, a gente investir em detrimento à sustentabilidade do produto. E a gente, obviamente, colheu isso no dia seguinte, quando parou, né? Quando o produto começou a dar os primeiros sinais de que não estou aguentando, né? Tem uma porrada de clientes a mais aqui, minha infraestrutura não vai aguentar. E aí a gente começou a ter que parar de inovar, porque para voltar a trabalhar na sustentabilidade do produto. Então eu acredito que é aí, né, quando a gente fala em inovação, né, será que a gente tem que ser influenciado por fora, por dentro? Cara, eu acho que sim, a influência muitas vezes ela vem de fora. Ela vem de fora, porque ela vem do teu cliente, ela vem do teu parceiro, ela vem do mercado, ela vem de uma pandemia, ela vem de uma IA, né, inovações que aparecem, né? Mas você tem que entender que, assim, o que você quer sacrificar? O que você pode sacrificar? Eu posso sacrificar um pouco aqui o meu uptime, né? Eu posso sacrificar um pouco aqui um indicador específico para poder inovar numa determinada área, para experimentar uma coisa nova. Você está com uma taxa de churn legal, você tem um engajamento legal dos clientes, teu LTV está bacana, dá para tentar experimentar alguma coisa nova, né?
Porra, eu tenho caixa para segurar caso eu tenha uma perca de receita aqui. Tudo bem, cara, vamos lá, vamos arriscar. Né? E tem horas que você vai para tudo ou nada, né? Você vai para o all-in, que foi o que a gente fez lá em 2020. Não estava, né, nada 100%, mas, cara, a gente precisa fazer algo, era uma situação extrema. Então a gente foi lá e fez. Funcionou. Né? Mas, obviamente, a gente teve que colher todos os débitos que a gente criou, e ainda existem débitos daquela época, né, que nos forçaram aqui, nos anos posteriores, investir muito mais aqui, ó, em ajustar a infraestrutura do produto, em criar formas diferentes, fazer migração de uma infraestrutura cloud para outra para poder resolver esses problemas. Então a gente passou os outros 3, 4 anos aí evoluindo o produto. Então a gente saiu do NPS lá de 20 para o NPS de 57 agora, entrando na zona de qualidade. Mas isso foi a longo prazo, né? Por quê? Porque a gente deu um monte de opções para o cliente, mas nem todas elas funcionaram direito, né? 100%, porque foram feitas, né, na correria, foram feitas para funcionar. Né? Mas, enfim, deu certo, a empresa sobreviveu, a gente passou por aquele vale da sombra da morte por essa estratégia. Teríamos passado de outro jeito? Não sei, não posso voltar lá atrás, mas eu acredito muito que quando você entende uma tendência, né, esse é um trabalho que a gente faz muito aqui, eu fiz curso de IA recentemente, né, IA para negócio, aquela coisa toda, como é que você pode influenciar a IA, seja no dia a dia ou IA dentro do teu produto. A gente tem projetos, né, incubados aqui para a gente poder tentar entender como isso funciona, mas eu nunca tiro o olho da sustentabilidade do meu produto. Foi uma coisa que eu aprendi lá atrás, lá em 2020, eu não posso mais colocar o que a gente chama, né, de inovação à frente da sustentabilidade do produto, porque senão o meu castelo de cartas pode desmoronar. A gente teve muita sorte de que não houve o apocalipse, né? Olhando para o produto, né? O produto não colapsou, mas as chances eram muito grandes, então eu não sei se eu correria esse risco de novo. Aquela época, tempestade perfeita, não? Vai ser difícil a gente ter uma outra tempestade perfeita para empresas de tecnologia, não? Eu lembro quando você falou 18 de março, eu lembro, 18 de março, foi quando eu comecei também, numa das empresas aí que eu passei, num desafio de plataforma de delivery. Uma nova plataforma de delivery aí do mercado. E eu lembro do dia 18 de março porque foi quando o meu gerente, meu head, falou para eu ir no escritório. O escritório estava vazio. E ele falou assim, era aqui que a gente trabalhava. A partir de hoje é remoto. Vai para casa. E de casa a gente trabalha. E foi uma loucura mesmo. Tempestade perfeita. A gente saiu de 27k de TPV para 2 milhões em 10 meses. O que a gente fez tá errado em muitos níveis de agilidade e de livros do Bart Kagan. Entendeu? O Bart Kagan ficaria... Olha, puta, o que esses caras estão fazendo? Eles rasgaram o Spirit. Meu Deus do céu. Por que esse o Shiod tá mijando no Spirit? Eu escrevi isso, ele não tá seguindo o que tá acontecendo. Então, a tempestade perfeita, né? É o time to market, né, Mark? As pessoas de produtos também têm que entender essas coisas. Às vezes as pessoas de produtos têm um preciosismo muito grande. Eu tendo a dizer que faz o necessário primeiro, depois você faz o que você quer. Existe essa dificuldade, né, de você fazer as pessoas entenderem que o produto, ele não é um negócio, mas o negócio muitas vezes é o produto. E por conta disso, as pessoas não conseguem entender que existem números por trás disso, né? Existe um fluxo de caixa, existe um quadro de pessoas, existe uma estrutura de marketing, existe uma estrutura de inside sales, ou enfim, seja lá qual for o modelo comercial da empresa, mas existe toda uma estrutura além do produto. Então, para quem está numa camada de gestão mais alto nível, mais high level, tem que olhar para tudo isso, né? Mesmo que a sua responsabilidade seja o produto, mas hoje eu tenho que olhar onde o que eu estou fazendo em produto afeta na companhia como um todo. E muitas vezes não dá para fazer. O time to market é isso mesmo, cara. Às vezes você precisa implementar isso para garantir a sobrevivência, mas quem está ali na operação não vai entender que, poxa, eu vou sacrificar o que eu fiz aqui até agora, eu vou sacrificar esse NPS maravilhoso que a gente conquistou, eu vou sacrificar esse uptime maravilhoso que a gente tem, né, esse APDEX, aqui, ó, tá batendo o limitador, vamos ter que aumentar o indicador da APDEX porque o meu já está no limite, tão bom que é. Mas, infelizmente, a gente tem que tomar esse tipo de decisão para manter a vitalidade do negócio, né? Ele tem que continuar, ele tem que perpetuar, né? E as pessoas, às vezes é difícil você transmitir isso para as pessoas, mas são as decisões difíceis aí que tem que ser tomadas no dia a dia. É isso.
Chegamos ao final de mais um episódio, uma aula em formato de podcast. Ô Mike, você tem alguma indicação de leitura, de livro, para que as pessoas de produtos, para quem está ouvindo e nos assistindo, possa consumir para aprender mais sobre negócio? Não sobre produtos, não, sobre negócio. Boa, cara. Eu tenho um livro que eu li recentemente, que na verdade tem uma coletânea, né? São 3 livros, mas o que eu mais gostei foi Inteligência Emocional para Líderes, do Goleman, que eu achei sensacional, porque eu acho que essa é uma das skills que nós, na nossa área, precisamos muito ter, né? Porque a gente lida não só com software, a gente lida muito com pessoas, e é importante manter a centralidade naquilo que a gente quer entregar, né? Então, eu acredito muito que você se conhecer melhor, né, ajuda a poder tomar as melhores decisões no dia a dia, né? Tomar decisão no momento da emoção, a probabilidade de dar errado é muito grande. Então, assim, não é um livro necessariamente sobre negócio, sobre business ou sobre produto, mas é sobre si mesmo. Eu acho que vale a leitura. Inteligência Emocional para Líderes ali, o livro azulzinho, né? Tem a coleção lá, o verde, o azul e o laranja. O azulzinho foi o que eu li, eu recomendo para vocês. Mas a coletânea vai estar aqui o link dos 3 livros. Você compra o que você quiser, mas compra o azul. Indicação de Mike, vai estar lá de na preferência. capa desse... Isso, de preferência é esse. A gente vai colocar no link da descrição. De preferência, esse aqui, tá? O resto você compra, caso você queira ler. Mike, muito obrigado pelo seu tempo. Você arrumou um tempinho numa agenda de CPO. Não é comum a gente conseguir um tempinho numa agenda de CPO. Então, muito obrigado. Volte sempre. Pô, cara, fico aí à disposição, né? Como eu falei, o Product Gurus é referência, já foi para mim, continua sendo, e tenho certeza que é para muita gente. No que eu puder contribuir, né? Quem está nos ouvindo e nos assistindo aqui, meus canais de comunicação estão aí, me chama no LinkedIn, manda um e-mail, enfim, a gente tá aí para aprender também, né? Aprendo muito com as pessoas com as quais eu converso, e se de alguma forma eu puder contribuir, eu estou aí à disposição. Você que assistiu e ouviu a gente até aqui, não deixe de seguir e se conectar com o Mike. O link está na descrição. E também todos os links de indicação de livro que ele acabou de falar e de outros artigos que a gente vai fazer curadoria aqui sobre o tema vai estar na descrição. Nossos patrocinadores, o link está na descrição. Também não se esqueça de clicar no botão seguir e deixar suas 5 estrelas. Pelo amor de Deus. Beijos, tchau, fui.